No vídeo de hoje vamos criar o clássico game Freeway da Atari, usando a Godot. Ao longo dos próximos minutos você vai aprender a utilizar as principais ferramentas do programa, além de aprender a programar em GDScript. Vem comigo que a nossa primeira maratona está começando. E aí Dev, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira maratona. Esse formato visa criar um game completo em um único vídeo de no máximo 2 horas. Então a palavra aqui vai ser foco total. Falando um pouco sobre o jogo que nós vamos criar, o game Freeway completa em 2021 40 anos. Isso não é pouca coisa, né? Provavelmente você já deve ter se deparado com esse jogo em algum momento aí, se você tem um pouco mais de 25, 26. Ele estava em quase todos aqueles consoles dos anos 90, né? Principalmente aqueles consoles duvidosos dos anos 90. Ele estava em tudo, porque era um jogo muito portátil. Ele é um multiplayer local, né? Ou seja, o Player 1 e o Player 2 tem que estar no mesmo ambiente, lado a lado, para poder jogar. Bem a cara da época em que ele foi criado, porque a gente não podia falar ali de multiplayer online, né? A gente está falando de 1981. Vai com calma. Pois bem, a mecânica desse jogo é muito simples. Você tem duas galinhas, né? O Player 1 é representado por uma galinha, a galinha da esquerda. O Player 2 é representado pela galinha da direita. O player que conseguir atravessar a rua 10 vezes ganha o jogo. Não há um número de vidas aqui, então você pode ser atropelado quantas vezes você quiser. O objetivo é que você consiga atravessar a rua 10 vezes, né, antes do seu adversário. O designer desse game foi ninguém menos que David Crane, criador de sucessos como Kabum e Pitfall. Se você ainda não tem a Godot no seu computador, você vai baixar agora, o link está aí na descrição desse vídeo. É totalmente gratuita, então fica tranquilo, é só ir lá e baixar. Tem aquele clássico problema, né? Meu sistema é 32 ou é 64. Como é que você resolve isso se você tiver esse problema? Aperta a tecla do Windows aí, digita aí sistema, você vai entrar no sistema e lá vai estar x32 ou x64, beleza? Todas as artes, os sons que eu vou usar durante o curso também estão disponíveis para você aqui na descrição do vídeo. Então vai lá, baixa tudo e sem mais delongas, vamos começar a programar. Eu vou começar apertando aqui em New Project. Nós vamos escrever aqui Freeway. No caso eu já tenho uma pasta com esse nome, então eu vou colocar aqui Freeway Gamer. Eu vou apertar em criar pasta, porque aí o programa já vai criar uma pasta onde vão ficar todos os assets, todos os sons, tudo que a gente for usar nós vamos colocar direto naquela pasta. É muito mais vantagem do que você criar uma pasta manualmente, tá? Então clica aqui em Create Folder, criar e editar. Beleza. Para começar nós vamos fazer algumas configurações aqui de base, né? Configurações introdutórias. Vem aqui em Project, Project Settings, nós vamos vir aqui, ó, abaixa um pouquinho, Display Window. Nós vamos configurar a janela desse jogo. O tamanho da tela vai ser o tamanho 720p. Que nada mais é do que a largura é 1280 e a altura 720. Prontinho. Nessa tela aqui de teste eu gosto de colocar metade do que eu uso para o jogo, ou seja, 1280 dividido por 2, aulinha de matemática, ó, começando bem, 640. 720 dividido por 2, 360, tá? Pode descer mais um pouquinho aí, ó. O modo vai ser 2D. E o aspecto vai ser para manter, ou seja, não importa o quanto a gente esticar esse jogo, a tela dele vai ter sempre que ser aí um retângulo deitado. Porque imagina que loucura, quanto mais eu esticasse essa tela, maior ficasse a tela do jogo. As coisas iam começar a sair do lugar, ia ficar uma coisa meio estranha. Pode dar um close aqui. Vamos agora configurar o nosso player. Eu vou começar aqui em Other Node. A primeira coisa que eu vou adicionar vai ser uma área 2D. Essa vai ser uma área que nós vamos colocar aí outros nós como filhos e esses outros nós vão formar o nosso Player 1. Criar. Eu já vou até começar chamando essa área aqui de Player para facilitar. Eu vou adicionar um novo nó aqui, ó. Você seleciona esse nó, se ele não tiver selecionado, tá? Vem aqui no botãozinho de mais, a gente vai adicionar agora um filho para ele. Animated Sprite. Sprite animada. Qual que é a diferença de Sprite para Sprite animada? Sprite seria um frame só.
sprite animada é mais de um frame. Vamos dar um create aqui. Eu gosto sempre de adicionar todos os nossos filhos e depois a gente vai conversando sobre cada um deles, tá bom? Clica aqui no player, mais de novo. Eu vou adicionar agora um Collision Shape 2D. Mais um filho. Nós vamos adicionar agora um Audio Stream Player 2D. Prontinho. Como eu falei para você, uma sprite animada remete a que nós temos mais de um frame. Logo, exatamente aqui nós vamos começar a trabalhar com os materiais da nossa aula. E onde estão eles? Nos recursos dessa aula você tem essa pasta aqui, ó, onde tem carros, galinha, sons, um sprite chamado ganha, tem aí uma fonte e tem um wallpaper freeway, que é o fundo do jogo, tá? Todos esses materiais aqui estão disponíveis para você nos recursos da aula. O que você vai fazer? Você vai pegar essa pasta. Essa aqui é a pasta do nosso jogo, ó. Não tem nada ainda, tá vendo? Eu vou abrir agora a outra pasta, onde estão os materiais da aula, ó. Material Freeway. O que você vai fazer vai ser basicamente o seguinte. Você vai arrastar essa pasta para dentro da pasta do seu jogo. No caso, você vai estar fazendo isso de um arquivo zip, né? Não vai ser de uma pasta para outra igual eu estou fazendo aqui. Então, você baixa o arquivo zip e arrasta do arquivo zip para dentro da pasta do seu jogo. O meu aqui normalmente vai para documentos, tá? Na hora que você criou aquela pastinha no início da aula, com certeza você viu para onde foi, tá? Ó, Freeway Gamer, o mesmo nome que a gente colocou. Então, aqui, os nossos materiais. Vamos voltar ali, ó. Já está importando todo mundo. Seleciona aqui o Animated Sprite, vem aqui em Frames, New Sprite Frames e dá um clique exatamente em cima. E aí você abre essa bandeja aqui. A nossa galinha vai ter duas animações, animação para cima e animação para baixo. Eu vou começar criando a animação para baixo. Aqui, ó, ficam as animações, onde está escrito Default aqui, ó. Dá 2 cliques e a gente vai renomear isso aqui para baixo. Abre o material Freeway, galinha, ó, tem as duas pastas aqui, baixo e cima. Abri a pasta baixo e vou arrastar os 3 frames para cá. Beleza, ó. E os frames por segundo, como eu tenho 3 frames apenas, eu vou colocar 8 aqui. Vou agora criar uma nova animação. Você aperta nessa pastinha aqui, ó, com o botão verde. E essa vai ser a animação cima. Você abre a pasta escrito cima aqui, ó. Arrasta Sprite 0, Sprite 1 e Sprite 2. E a mesma coisa, né? Você coloca aí igual a 8. Uma coisa que a gente vai perceber mais pra frente é que esses sprites estão muito grandes. E é interessante que a gente já mexa exatamente aqui no tamanho deles. Dá um clique aí de novo em Animated Sprite. Para mudar o tamanho de um sprite, nós vamos vir aqui em Transformar, em Scale. Eu vou colocar 0.3 e 0.3. Porque aí eu consigo reduzir em 70% esses sprites. Sim, estava muito grande. Agora eles vão estar no estado normal, né? No tamanho que a gente precisa que eles estejam. O próximo passo, você já está até vendo que tem uma mensagem de erro aqui. Por quê? Nós ainda não configuramos um hitbox, né? Uma caixa de colisão para esse player. Dá um clique em Collision Shape 2D. Você repara que o nosso personagem, se você olhar muito de longe, você vai ver uma bolinha, tá vendo? Ele tem ali o pezinho, tem a crista e tal da galinha, mas como um todo, se você olhar de longe, ele é uma bolinha. Logo, quando eu vir aqui em Shape, ó, eu vou escolher esse aqui, ó, New Circle Shape 2D, que tem que ser uma forma aproximada do desenho. O nosso, o que mais se aproxima aqui, é uma bolinha, né? Um círculo. Ó, você pode aumentar e diminuir o raio do seu círculo aqui, ó. Você segura e arrasta, tá? Coloca aí uma coisa razoável, não vai colocar tipo assim, né? Não seja tão mal. Não tem problema se a crista encostar no carro, se o pezinho dele encostar no carro. Poxa, olha o tamanho do pé dele, tem o quê? Tem 3 pixels ali? Não vai ser mal assim, né? Pera aí. Ó, cobri aqui essa área. Dá uma olhadinha na área que eu cobri, para você fazer igual. E tem mais um cara aqui, né? Audio Stream Player 2D. Normalmente eu vou colocar nome nos sons, tá? Esse aqui não vai precisar porque a gente só colocou um Audio Stream Player.
Quando eu colocar mais de um, aí sim eu vou colocar nome em todo mundo para não ficar bagunçado, beleza. Esse aqui vai ser o áudio de colisão, ou seja, quando a galinha colidir com o carro vai fazer um barulhinho ali, igual o game clássico. Para isso você seleciona aqui, ó, Audio Stream Player 2D, vem aqui em Stream, Load, Material Freeway, Sons, Colide. E dá um Open aqui. Um mito muito forte nesse jogo é de que o OGG funciona bem. Não, os áudios no formato OGG não funcionam bem aqui. Se você colocar, por exemplo, um efeito especial em OGG, se você tocar ele uma vez, ele vai ficar tocando para sempre. Ou seja, se você tomar um hit e colocar como música desse hit, né, como efeito especial desse hit, um áudio em OGG, vai ficar o barulhinho de hit até o final do jogo. Isso é um bug que acontece muito. Logo, o meu conselho para você é que use sempre áudios do tipo .wav. Além de tudo, né, o WAV é o melhor formato de áudio e ele se encaixa perfeitamente aqui na Godot. Por isso, todos os áudios que nós vamos usar durante o curso estão em WAV. Fica a dica aí para os seus jogos. Configuramos as sprites animadas, configuramos aqui, né, as animações baixo e cima, colocamos o Collision Shape e colocamos o áudio. Vamos agora criar um pequeno attach script, ó. Aperta aqui no player, tá vendo esse pergaminhozinho com um botão verde aqui, ó? Clica nele, vai ser player mesmo.gd e o template você coloca no comments, tá? Porque senão vem um monte de código inútil que você tem que ficar apagando. Deixa esse no comments que é mais prático. E dá um create aí. Eu vou começar criando uma variável chamada speed. Mas eu vou colocar esse export aqui na frente, ó, export var speed recebe 100. A velocidade aqui pra gente vai ser em pixels por segundo. Logo, vão ser 100 pixels por segundo a velocidade desse player. Var screen size. Essa variável aqui vai armazenar o tamanho da nossa tela. Ué, mas para que isso é útil? Porque lá na frente eu vou criar uma funçãozinha que não vai deixar com que o player saia da tela. E aí eu vou precisar saber qual é o tamanho da tela. E é exatamente nessa variável que eu vou armazenar essa informação. E eu vou criar aqui um sinal chamado pontua. Sinais são uma forma de comunicação interna dos objetos aqui na Godot. Ou seja, eu posso emitir um sinal do meu objeto player para outro objeto. E lá nesse outro objeto eu vou tratar. O que acontece quando eu emito esse sinal? O que esse outro objeto vai fazer? Vamos supor, o que a gente vai fazer com esse sinal pontua? O nosso player vai emitir esse sinal pontua e ele vai ser tratado lá na tela principal. O que a tela principal vai fazer? Vai pegar esse sinal e vai somar 1 aos pontos do player. Ou seja, a gente vai tratar esse sinal lá na frente. Eu vou até fazer o que eu tinha falado para você de uma vez, que é colocar aqui dentro da função read, ó, screen size, vai receber get viewport rect.size, ou seja, receba aí o tamanho da tela, o tamanho da viewport. Outra coisa, por que esse export aqui? Não entendi. Clica aqui no seu player. Variáveis do script. Speed 100. Ué, minha variável está aparecendo aqui, sim, ela está. Isso é uma forma muito prática de você melhorar o seu jogo. Imagine um jogo onde você tem 80 variáveis e você tem um código aí de 600 linhas. Imagina você ficar caçando cada coisa. Cada variável recebe um valor diferente, onde que essa variável está mudando de valor. Não ficaria difícil? Sim. Se você usar esse export, você consegue acessar o valor da sua variável direto daqui, ó, direto do inspetor. E aí vamos supor, se eu testar esse jogo agora e achar que o meu player está muito lento, eu simplesmente venho aqui e mudo a velocidade dele aqui mesmo. De uma forma muito prática, sem nem precisar entrar no código para isso. Logo, você usar esse export aqui na frente, ó, pode ser de grande ajuda para você. Vamos agora configurar os movimentos desse player. Vou criar uma função nova aqui, chamada process_delta. Essa é uma função padrão aí para processos contínuos, né? Essa função vai estar sempre rodando, sempre funcionando. Dentro dessa função, eu vou criar uma nova variável chamada velocity. E essa velocity vai receber o vector 2. Ou seja, ela vai receber o vetor de movimento do player. Você repara que o vetor
tem duas posições, o x e o y. Logo, a gente vai receber como é que está o movimento no eixo x e como é que está o movimento no eixo y. Não entendi. Se, vamos supor, se eu estiver indo para a direita, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou com velocidade positiva no eixo x. Se eu estiver indo para a esquerda, por exemplo, quer dizer que eu estou com velocidade negativa no eixo x. Se eu estou indo a 10 pixels por segundo para a direita, essa primeira posição aqui seria mais 10. Se eu estou indo a 10 pixels por segundo para a esquerda, essa primeira posição aqui seria menos 10. E como é que é o deslocamento do y? Isso a gente vai falar agora. Ó, se a entrada que eu estiver recebendo aqui, is action pressed, for alguma coisa sendo pressionada, o que eu estou pressionando? Ui down. Ui down significa pressionar a seta do teclado para baixo, tá? Na próxima aula eu vou ensinar você, inclusive, a configurar novas teclas, mas foco no que eu acabei de te dizer. Ui down, seta do teclado para baixo. 2 pontos. Ou seja, se eu apertar a seta do teclado para baixo, quer dizer que eu estou fazendo o que com o meu player? Eu estou indo para baixo. E como é que eu vou para baixo? Eu vou pegar a velocidade no eixo y e vou fazer com que ela receba o que ela já tem, mais 1. Ué, mas se eu estiver indo para baixo, a velocidade no eixo y é positiva? Sim, porque é o contrário da matemática. Na matemática, você tem o eixo y virado para cima. Nos motores de jogos, o eixo y é virado para baixo. É como se a tela sempre começasse aqui, ó. Se eu estou indo para cá, beleza, eu estou em positivo em x. Se eu estou indo para cá, se eu estou descendo, eu estou positivo em y. Isso é um conceito meio difícil e fácil de entender. É só você pensar o seguinte, o que você aprendeu até agora? Que quanto mais para cima, mais positivo. É isso que você aprendeu até agora, não é? Inverte. Quanto mais para baixo, mais positivo. Eu vou criar um outro if aqui. Se input, ou seja, a entrada, for alguma coisa sendo pressionada e essa coisa for ui up é convencionado como sendo a seta do teclado para cima. Se a seta do teclado está para cima, a minha velocidade no eixo y vai receber o que ela tem, menos 1. Vai receber o que ela tem, menos 1. O que significa mais igual e menos igual, para você que às vezes ainda não pegou? Por exemplo, ó, menos igual seria a mesma coisa que eu colocar velocity.y vai receber velocity.y menos 1, que ele já tem menos 1. E para simplificar, né, para a gente não ter que escrever a mesma coisa duas vezes, a gente simplifica para menos igual a 1, tá? Seguindo aqui com o nosso raciocínio e tomando muito cuidado com a questão da indentação, você não vai continuar escrevendo o código aqui, né? Você vai escrever o código direitinho, ó, na mesma sequência aqui do if. O que está mais para a direita aqui quer dizer que está dentro do if. Cuidado aí. Se a velocidade ponto length for maior que 0, vai indicar que o nosso player está se movendo. Se o nosso player está se movendo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é normalizar esse vetor de velocidade. Isso aqui é uma convenção, não precisa se preocupar com o que é um vetor, como é que faz, só coloca essa linha aí, tá? Velocidade vai receber a normalização dele vezes a velocidade, vezes o speed. Ou seja, o que está acontecendo aqui é, você está se movendo a 100 pixels por segundo. Ponto. Se eu estou me movendo, quer dizer que eu tenho que indicar algum movimento. E como é que eu indico um movimento? Eu faço isso dando play no meu Animated Sprite. Pega aí, ó, cifrão, Animated Sprite.play. Eu vou tocar a minha animação. Qual animação que está tocando aqui? Isso a gente vai trabalhar em seguida. Se não, ou seja, se eu não estou me movendo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que parar a minha animação, né? Porque se a galinha não está andando, os pezinhos dela não podem se mover. Animated Sprite.stop.
O que nós fizemos aqui nas linhas 17 a 21 foi basicamente isso. Se eu estou me movendo, normalizo o vetor velocidade e dá play na animação. Se eu não estou me movendo, para a animação. E como é que o nosso player se move? Como é que o movimento funciona na física? Eu vou pegar a posição dele, position, mais igual, ou seja, vai pegar a posição que eu já tenho mais alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser a velocidade vezes o delta. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou mudando a minha posição de acordo com a minha velocidade vezes um pequeno espaço de tempo. O delta é um número muito pequenininho. Vamos supor que eu estou na posição 0, 0, né? Que vai ser 0 no eixo x e 0 no eixo y. Eu estou fazendo o seguinte, eu vou receber o que eu já tenho, mais o meu vetor velocidade, vamos supor que seja 0 no eixo x, né? Porque o nosso player ele não se move no eixo x, ele só se move no eixo y, vezes um número muito pequenininho. Vamos supor que esse número muito pequenininho seja 0,33. O que isso está fazendo para mim? Está fazendo com que no próximo passo eu tenha aqui no meu vetor velocidade a posição 0, 0,33. Tá vendo? Eu me movi um pouquinho no eixo y. No caso, eu fui para baixo. Olha só que legal. Eu tive aqui uma velocidade positiva no eixo x e quando eu multipliquei com esse valor, eu desci com o nosso player. Eu às vezes fico focando um pouco em questões matemáticas, mas se você não está entendendo a questão matemática, tudo bem, não se preocupa. Isso aqui é uma convenção. Se só pegar esse código aqui e aplicar no seu, vai dar certo. O vetor posição vai receber então o que ele já tem, mais o vetor velocidade vezes um pequeno número. E aí a gente vai aumentando ou diminuindo cada vez mais a nossa atual posição, beleza? Lembra quando eu falei para você que eu ia fazer uma função para a gente não sair da tela? Não sair da tela? Vamos fazer isso agora? É a chamada função clamp. Eu vou colocar aqui, ó, position.y vai receber clamp position.y, vírgula 0, vírgula screen size.y. Eu estou fazendo com que a minha posição em y nunca seja maior que screen size.y. Logo, eu nunca vou poder ir muito longe da tela no eixo y. E no eixo x, você não está preocupado em ir muito para a direita ou muito para a esquerda? Não, que o nosso player não se move para a esquerda e para a direita. Ele só vai para cima e para baixo. Ou seja, eu tenho que me preocupar com que ele não vá muito para baixo na tela e ele não vá muito para cima na tela. Se bem que na parte de cima não vai ser um problema, você vai entender já já. Quando a gente cruza a linha de chegada lá em cima, o personagem já volta para o lugar dele lá embaixo. E por último, nós vamos tocar as animações. Tocar animações certas. Como assim animações certas? Nós temos as animações baixo e cima. Eu vou colocar o seguinte, se a minha velocidade no eixo y for maior que 0, quer dizer que eu estou indo para onde? Eu estou indo para baixo. Se eu estou indo para baixo, eu tenho que tocar aquela animação chamada baixo. E eu vou fazer isso pegando o animated sprite, ponto animation, e fazendo com que isso aqui receba o valor baixo. Se não, se a velocidade no eixo y for menor que 0, se a velocidade, se o meu vetor velocidade em y for menor que 0, eu estou com uma velocidade negativa. Se eu estou com uma velocidade negativa, quer dizer que eu estou subindo a tela. E se eu estou subindo a tela, o meu animated sprite, ponto animation, vai receber cima. Beleza? Vamos dar uma revisada geral aqui, ó. Eu comecei fazendo com que a minha velocidade fosse igual a 100. Fiz uma variável para receber o tamanho da tela e aqui eu coloquei o tamanho da tela nessa variável. Aqui eu criei um sinal que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Seguindo aqui, eu fiz uma função process e nessa função process eu peguei aqui o vector 2 e coloquei dentro de velocity, ou seja, eu criei um array com duas posições, uma para o eixo x e uma para o eixo y.
No eixo X fica medindo a velocidade dele no eixo X, que vai ser sempre 0, porque ele não se move nem para a esquerda e nem para a direita. E no eixo Y a gente vai ficar medindo aí a velocidade dele no eixo Y. Se a velocidade dele no eixo Y for positiva, ele vai para baixo. Se a velocidade no eixo Y for negativa, ele vai para cima. Se eu estou apertando a seta para baixo no meu teclado, ele vai ter então uma velocidade positiva. Se eu estou apertando a seta para cima no meu teclado, ele vai ter uma velocidade negativa. Se ele está se movendo, ou seja, se alguma das casinhas ali do vetor velocidade estão ativas, eu vou normalizar esse cara e vou dar um play na animação. Se ele não está se movendo, eu vou parar a animação. Aqui eu estou pegando a posição que eu estou e aumentando pouco a pouco, de acordo com as minhas escolhas aqui de tecla. Na função clamp, eu não vou deixar o meu player sair da tela no eixo vertical. Se eu estou me movendo para baixo, toca animação baixo. Se eu estou me movendo para cima, toca animação cima. E assim por diante. E agora vamos falar da questão de sinais. Se eu selecionar aqui esse nó player, né, o nó raiz, eu vou vir aqui em Node, eu tenho aqui pontua. Esse pontua foi o sinal que a gente criou lá dentro no código, lembra? Eu vou trabalhar com esse cara aqui mais adiante, quando a gente estiver falando de main. O sinal que eu quero pegar aqui é outro sinal, Você vai contar 5 funções abaixo e vai pegar esse aqui, Body entered, entrada de um corpo. Quando um corpo colidir com o nosso, o que vai acontecer? Marca aqui, connect, e você vai conectar ao player, tá? Connect. Pronto, gerou uma funçãozinha, não gerou? Vamos trabalhar com essa função. Eu tenho que pensar o seguinte. Daqui a pouco nós vamos fazer um corpo que vai se chamar ganha. E esse corpo com o nome ganha vai ser a linha de chegada. Ou seja, se a gente colidir com esse corpo chamado ganha, quer dizer que eu consegui marcar um ponto. E como é que eu vou trabalhar isso aqui? Se body.name for igual a ganha, muita atenção, hein, que depois você vai ter que colocar o nome ganha lá. 2 pontos, o que vai acontecer? Eu vou emitir o sinal. Qual sinal? Pontua. Esse mesmo sinal que nós criamos aqui em cima. Tá, eu emiti o sinal pontua, mas o que vai acontecer com esse sinal? Quando a gente estiver falando de main, quando a gente estiver trabalhando com a main, aí sim, nós vamos ver o que acontece, tá? Você vai colocar esse sinal, inclusive, entre aspas duplas, tá? Tinha esquecido desse detalhe. Beleza. E se eu colidir com um corpo e não for a linha de chegada? Pensa comigo. Você viu a gameplay desse jogo e existem 2 formas de colisão. Uma forma negativa e uma forma positiva. A forma positiva foi essa que a gente falou, de você ter colidido com a linha de chegada. Se você não colidiu com a forma positiva, quer dizer o quê? Quer dizer que você colidiu com a forma negativa. E qual é? Você foi atropelado por um carro. Se você foi atropelado por um carro, vem aqui no else. O else tem que ficar na mesma distância aqui, à direita do if. Então, se não, né, se eu não colidir com o corpo de nome ganha, eu vou simplesmente pegar esse Audio Stream Player 2D e vou dar um play nele, que vai indicar para a gente uma colisão. Não tem número de vidas aqui. Se tivesse número de vidas aqui, com certeza eu teria que emitir um sinal chamado hit e tratar esse sinal lá na frente, mas isso não vai ser preciso. Eu vou simplesmente tocar um som. Além de tocar esse som, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Se eu colido com a linha de chegada ou se eu colido com um carro, nos 2 cenários de colisão, alguma coisa sempre vai acontecer. O que é? A nossa posição reiniciar. E qual é a posição desse player lá na tela do jogo? Position.x vai receber 320 e position.y vai receber 696. Essa aqui é a posição inicial desse player, ou seja, qualquer colisão que acontecer com ele, ele vai sempre voltar para essa posição aqui. Por quê? Repara que essa posição aqui não está dentro nem do if e nem do else.
Logo, sempre que essa função for chamada, ele vai ter aí a sua posição de volta às origens. Na Godot Academy, começamos com um curso completo de GDScript, onde você vai aprender os principais tópicos da linguagem de maneira prática e objetiva. Na sequência, vamos criar 5 jogos completos. O primeiro deles é o clássico Freeway da Atari, o jogo onde 2 galinhas têm que atravessar a rua, fugindo dos carros. O player que fizer 10 pontos primeiro, ganha. Logo depois é hora de criar uma mistura de Bomberman com The Legend of Zelda. Encontre os tesouros e exploda os inimigos em Find the Six. Já imaginou como seria ver o mundo através dos olhos do Flappy Bird? Descubra no game First Bird. Logo depois você vai criar um game de fuga do labirinto com áudio 8D, onde você tem exatamente 3 minutos para fugir do labirinto. E para fechar com chave de ouro, você vai criar um FPS na Lua. Mate os aliens com a sua sniper e encontre suprimentos para continuar vivo em Lunar FPS. Garanta sua vaga na Godot Academy. Agora nós vamos criar o Player 2. O processo é basicamente o mesmo do 1, com algumas modificações. O que a gente já fez, eu vou passar direto. Mas essas mudanças, essas diferenças vão ser trabalhadas aqui. Para começar, eu vou apertar Ctrl e S no meu teclado e vou salvar aqui, ó. Save. Salvei a cena que a gente fez, que é a cena Player. Eu vou abrir uma nova janela aqui, Other Node. Eu vou começar adicionando uma área 2D. A primeira mudança em relação ao Player 1 é que aqui na área 2D nós vamos renomear para Player 2, tá? Mas vai ser o mesmo esquema de nós. Eu vou clicar aqui em cima, mas qual que era o primeiro nó que a gente tinha colocado? Era o Animated Sprite. Vou dar um Create aqui. Nesse Animated Sprite, a gente vem aqui em Inspetor, Frames, New Sprite Frames, clique em cima, 2 cliques, vou começar colocando a animação de baixo. 1, 2, 3, 8 frames por segundo. Nova animação chamada cima. 1, 2, 3, 8 frames por segundo. Eu vou transformar esse cara aqui para ele ter 70% a menos de tamanho, ó. Scale 0.3, 0.3. Eu vou vir aqui em Player 2, vamos adicionar um filho chamado Collision Shape 2D. Vou dar um Create aqui. Shape vai ser um círculo. Pode aumentar aí o círculo. Pronto. Mais um filho chamado Audio Stream Player 2D. Eu vou vir aqui em Stream, Load, Material Freeway, Sons e Collide. Vou dar um Open aqui. Pronto, olha só, criamos aí. Se você achar que eu fui muito rápido, eu expliquei tudo isso em detalhes lá atrás. Lá na aula de configuração do Player 1. Ou de repente você pode ir pausando o vídeo, tá? É porque senão eu vou gastar mais meia hora para explicar isso aqui. Ó, aperta no Player 2, novo código, chamado player2.gd, o mesmo esquema, né? No comments, para a gente não ter que ficar pagando aquele monte de coisa inútil. Dá um Create. E aqui eu vou facilitar a sua vida, ó. Vem aqui no player.gd, Ctrl A, Ctrl C. Copiei todo mundo aqui, ó. Vem no player2.gd, dá um Ctrl V. Prontinho. Vamos fazer algumas mudanças, ó. Ao começar pelo sinal, não vai ser pontua, vai ser pontua 2. Uma outra grande mudança aqui vão ser as teclas, porque eu não vou poder mais usar a seta para baixo e a seta para cima. Eu vou ter que usar as setas originais. E como é que eu configuro outras setas, né? Outros atalhos do teclado? Vem comigo aqui em Project, Project Settings, Input Map,
Tá vendo aqui em Action? Escreve aqui para mim, ó. Sobe. Vamos criar uma tagzinha chamada sobe. Add. Eu vou clicar nesse mais aqui e vou escolher uma tecla no meu teclado. No caso vai ser W. Normalmente a gente tem aquela movimentação, né? W, A, S, D. Logo, eu vou usar o W para subir e o S para descer. Então, o sobe vai ser o W. Escreve para mim agora, desce, aqui no Action. Adiciona aqui a tag. Ó, aperta no mais. Tecla, qual tecla? S. Então, ficou o sobe sendo o W e o desce sendo o S. Close. Logo, a gente vai ter que alterar isso aqui, né? O down a gente vai alterar para desce. O up a gente vai colocar sobe. Sempre entre aspas duplas. Aqui também, ó, na hora de emitir o sinal, a gente vai colocar um 2 aqui. E uma outra diferença é que a posição em X desse cara também é diferente da posição em X do player 1. A posição X do player 2 é 944, tá bom? Configuramos então o pontua para pontua 2, o nó raiz chama player 2, configuramos duas novas teclas, desce e sobe, mudamos aqui o sinal e colocamos a posição X em 944. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, vou salvar a nossa cena, save, prontinho. Nossos dois players já estão preparados. Vamos agora falar da cena carros. Clica nesse mais aqui, para a gente ter uma nova cena. Eu vou começar adicionando um nó aqui. O nosso nó raiz não vai ser mais uma área 2D, vai ser um corpo rígido. O que é um corpo rígido lá na física? É um corpo que não pode se deformar e está sob as leis físicas, inclusive a gravidade. Uma coisa que a gente vai ter que se preocupar daqui a pouco. Ó, adiciona aí Rigid Body 2D, dá um Create, já pode até colocar aqui o nome, ó, Carros. Como filho de carros, nós vamos colocar Animated Sprite. Também vamos colocar um Collision Shape 2D. E um cara novo, Visibility Notifier 2D, notificador de visibilidade 2D. Eu vou deixar ele um pouquinho a mais na tela para você pegar aí o nome. Pronto? Create. Eu vou te explicar o que esse cara faz na hora certa. Vamos falar de Animated Sprite, mesmo esquema, né? Frames, New Sprite Frames, clica aqui. Nós temos vários carros, ó, nós temos 14 carros no total. Eu não posso fazer com que todos esses carros estejam dentro de uma animação, porque isso aqui não é uma animação. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar 14 animações e cada animação vai conter um carro. Então, muita atenção aqui, ó. Essa primeira animação, você vai arrastar o carro 1. Nova animação, carro 2. Mais uma, carro 3. Mais uma, carro 4. E assim por diante, tá? Não vou ficar contando não, porque eu não vou contar até 14. Você vai me bater, vai ficar muito repetitivo. Ó. Cria uma nova animação e arrasta. Depois é legal você dar uma conferida se você não colocou dois carros, se você não colocou o mesmo carro. Pronto, fiz aqui. Repara que esse carro está imenso. Uma coisa que a gente vai ter que se preocupar. Outra coisa, esse carro está virado para cima e a nossa estrada é para direita. Vamos começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em transformar. Eu vou virar esse carro para a direita. Como é que a gente faz isso? Em rotation aqui eu vou colocar o ângulo de 90 graus e ele fica virado para a direita. E o tamanho desse carro
0.2, 0.2. Nossa, nós tiramos 80% do tamanho desse cara. Ficou bem pequenininho, tá vendo? Mas esse é o tamanho correto. No próximo passo, eu vou vir aqui em Collision Shape 2D. Aí eu te pergunto o seguinte, lembra que a galinha se parecia com uma bola? Esse carro se parece com o quê? Pensa. Com retângulo, né? Um retângulo aí deitado. Ó. New Rectangle Shape 2D. E aí você pode colocar aqui. Mesma coisa, né? Não seja mal, vai colocar um negócio assim. Não precisa. Deixa um pouquinho das rodas de fora, né? Seja um cara mais legal. Não vamos dificultar tanto assim. Ó, cubra exatamente essa área aqui, ó. Deixa um pouquinho da roda de fora, alguns pixelzinhos aí, só para você dar aquele agrado pro seu jogador. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, como eu falei para você, esse nó raiz aqui, ele tá sob as leis da física. Se eu der um play nesse carro agora, ele vai cair. E eu não quero que isso aconteça, né? Não existe gravidade nesse jogo. Porque o tabuleiro desse jogo, ele não é muito adaptado para as leis da física, né? Porque você tem uma estrada vista de cima, e essa estrada vista de cima, se você colocar gravidade, todos os carros vão cair para a parte inferior da tela. E como é que eu tiro a gravidade? Ó, Gravity Scale, escala de gravidade, 0. Pronto, resolvido. Vamos criar o código então, que é muito simples. Ó, nó raiz, no comments, create. Na função read, eu vou fazer o seguinte, deixa eu até ampliar a tela aqui, porque é bem grande. Var cor do carro, eu vou declarar uma variável, e aí eu vou fazer o seguinte, eu quero sortear com que cada vez que um novo carro for criado, ele tem uma cor aleatória, não quer dizer diferente, quer dizer aleatória. Eu posso criar 2 carros em sequência e os 2 terem a mesma cor, isso aí não tem como a gente controlar. Até tem, mas ficaria muito complexo. Mas pensa comigo, eu quero cores aleatórias para que a nossa estrada fique bonita, mais colorida. E aí eu estou criando uma variável cor do carro que vai controlar isso, tá? Isso aqui vai ser um array, onde eu vou receber o quê? Presta atenção. Eu vou pegar aqui, ó, animated sprite ponto frames ponto get animation names. Eu vou pegar o nome de cada animação e vou colocar dentro desse array. Esse array está basicamente recebendo o seguinte, ó. Eu vou até dar um print aqui para você entender melhor. Print cor do carro. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu salvar a cena. Olha o que ficou salvo lá dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? New Anim 1, New Anim 10, nova animação 11, nova animação 12, 2. Esse array recebeu o nome de cada uma das animações do nosso carro. E o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou fazer o seguinte, ó. Animated sprite ponto animation, ou seja, a minha animação atual vai ser. Aí eu vou pegar a cor do carro e vou fazer um sorteio range porcentagem cor do carro ponto size ponto tamanho. Ficou cor do carro com 2 R's. Pronto. Isso aqui está fazendo com que a minha animação atual seja algum valor que está dentro do array cor do carro. Qual valor? De 0 a tamanho, ou seja, de 0 ao máximo. Eu tenho 14 carros, como a gente já viu nas aulas de programação. Quando eu tenho 14 espaços em um array, eu tenho de 0 a 13. Uma outra coisa que eu vou ter que fazer aqui, lembra daquele amiguinho novo que nós ganhamos aqui, ó? Esse notificador de visibilidade 2D. Pensa nesse cara como sendo aquela vizinha sua que não tem o que fazer, fica tomando conta da vida das pessoas. Esse cara aqui, ele fica olhando tudo que acontece no jogo para poder dar uns pitacos. Ó, clica nele, vem aqui em Node, Screen Excited, ou seja, saída da tela.
Quando o nosso carro sair da tela, alguma coisa vai acontecer. Repara que ele monitora muita coisa, vai estar bem à toa. Connect. Eu vou conectar carros aqui. Connect. Pronto. O que vai acontecer quando o nosso carro sair da tela? Você viu a gameplay desse jogo, você viu como funciona, os carros vão todos para a direita. Quando um carro vai para a direita, ele não é mais útil para mim. Então, para que ter esse carro ali? Esse carro vai ficar o quê? Acumulando na memória, eles vão ficar todos ali. Eu outro dia fiz isso, eu estava testando esse jogo aqui, eu estava até terminando a criação dele. Eu deixei ligado um tempo sem ter feito isso aqui. Quando eu fui ver, esse jogo estava consumindo 4 GB de memória. Por quê? Tava um monte de carro acumulado no final da tela e a gente não vê, porque eles saem da tela, né? A gente fica aumentando a posição X deles, né, para fingir que eles estão andando, mas para frente vocês vão ver isso. Os carros ficam andando, né, da esquerda para a direita. Aí quando eles chegam no limite direito da tela, eles ficam todos ali acumulados. E a gente tem que tirar esses caras dali. Como é que eu faço isso? Uma linha, ó, Quill Free. Fila livre? Fila livre? Como assim? Eu estou pegando o espaço na memória dedicado àquele objeto, ou seja, aquele carro que saiu da tela e liberando, devolvendo aí para a memória. Logo, eu estou liberando a memória desse carro que saiu da tela. Beleza? E esse passo conclui aí a criação da nossa cena carro. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar aqui o nosso código. Criamos aí o nosso corpo rígido 2D, Animated Sprite, Collision Shape 2D, Notificador de visibilidade 2D. Agora nós vamos criar a linha de chegada, objeto onde o player vai colidir para marcar o ponto. E eu vou fazer isso numa cena separada para a gente poder ter um pouco mais de liberdade, para depois simplesmente encaixar tudo, porque senão vai ficar um monte de coisa concentrada na tela principal do jogo, que é a mais complexa. Eu vou começar aqui então criando uma nova cena, Other Node. Esse cara vai ser um corpo rígido, então vai ser Rigid Body 2D. Vou dar um Create aqui. Vamos colocar um filho nele, que vai ser uma Sprite. Ó, uma Sprite única, porque não precisa de animação nesse caso. E mais um filho aqui, eu vou colocar um Collision Shape. Collision Shape 2D. Prontinho. Eu vou até colocar o nome desse cara de ganha. Não coloque outro nome se não for o ganha. Por quê? Lembra quando a gente configurou os nossos players? Deixa eu até abrir aqui. Ó, player.gd. Player.gd tem aqui, ó. Se o nome do corpo que o player colidiu for ganha, ele vai emitir o sinal pontua. Se essa cena que a gente está criando não tiver o nome ganha, ele não vai conseguir emitir esse sinal. Se você, por exemplo, eu não quero colocar ganha não, achei feio esse nome. Quero colocar linha de chegada. Você tem que alterar esse ganha aqui, ó, que a gente já escreveu anteriormente. Não apenas no player 1, mas também no player 2, tá? Mas assim, conselho para você, faz igual eu tô fazendo aqui, põe ganha, que é sucesso. Ó, volta pro 2D, vamos adicionar a Sprite, download aqui, Material Freeway, ganha. Você repara que a imagenzinha ali tava meio que transparente, né? Que é bem fininho, ó. Aí quando fica no ícone não dá pra ver direito. Mas tudo bem, tá aqui. E o Collision Shape, nós vamos cobrir toda essa área. Fala pra mim, qual shape nós vamos usar? Que objeto é esse? Qual forma geométrica que é essa? Aulinha de geometria. Retângulo, ó. Pegar um retângulo. Nesse caso, coincidentemente, ele está do tamanho exato que a gente vai precisar. A gente vai apenas ter que esticar aqui, ó, do lado. Cubra toda essa área, ó. Passou um pouquinho. Quando a gente puxa para o lado direito, o esquerdo também vai, então você não precisa se preocupar tanto, ó. Olha que fácil, já foi todo coberto. Para a gente poder prosseguir então, ó, corpo rígido, nome ganha, Sprite, coloquei a Sprite, Collision Shape 2D, cobrir todo o corpo. Ctrl S, ganha, Save. Prontinho, vamos prosseguir, vamos agora para a tela de jogo. Aqui nós vamos reunir tudo que nós já fizemos e encaixar cada um dos objetos, tá bom? Essa é uma aula mais complexa, preste muita atenção em cada um dos detalhes.
Eu vou começar criando uma nova cena aqui. Other Node. Eu vou adicionar um nó, mas ele não é um Node 2D, ele é um Node normal, tá? Ele é um nó neutro. Adiciona esse nó neutro. Ele serve para que esse nó neutro? Para nada. É apenas para a gente poder organizar aí a hierarquia da coisa. E o nome desse cara vai ser main. Pronto. Filhos. Quantos filhos ele tem? Olha, você vai se surpreender com o número de filhos que esse cara tem. Mas, nesse caso, eu não vou adicionar todos eles de uma vez e ir comentando um por um. Eu vou adicionar uma quantidade, nós vamos trabalhar com essa quantidade, vamos comentar esses que eu adicionei. Depois a gente vai adicionar mais alguns e trabalhar em cima deles, tá? Para não ficar corrido. Primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser um sprite. Eu estou na tela principal, não estou? Eu estou na tela do jogo. Eu tenho que colocar aquela sprite de estrada, né? Deixa eu dar um zoom menos aqui. Eu estou fazendo isso com o mouse, tá? Ó, zoom menos e zoom mais. Nessa sprite aqui, eu vou pegar uma textura, load, material freeway, tá aqui, ó, wallpaper freeway. Dá um open aqui, e aí ficou um pouco para cima, né? O centro do desenho tá aqui. Eu queria que o centro do desenho começasse aqui, ó, nessa bordinha de cima. Como é que eu faço isso de uma maneira bem fácil? Você vem aqui em Offset, centralizado, você desmarca. Pronto. Já está exatamente onde deveria estar. Simples, né? Agora nós temos que começar a organizar essa tela. Não tem nada aqui ainda, tem apenas o fundo do jogo. Eu vou encaixar as 3 cenas que nós criamos em separado. A primeira cena que eu vou encaixar, ó, eu vou clicar no main, vou vir nessa correntinha aqui. Eu vou começar pegando o ganha. Dá um open aqui, ó. Ganha está aqui. Eu não vou arrastar isso aqui com o mouse, porque vai ficar fora do lugar. Eu defini posições exatas para todo mundo e eu vou pedir que você respeite essas posições, tá bom? O ganha está selecionado ainda. Eu vou vir aqui em transformação, né? Posição vai ser, eu estou na linha de chegada, hein? Ganha 638,66 e no Y vai ser 64. Prontinho, ó. Você repara que tá bem do lado da estrada, tá vendo? O cara vai estar acabando de chegar no passeio ali do outro lado e ele vai colidir com a linha de chegada. Essa é a nossa prioridade aqui, tá? Esse é o objetivo. O player sai da parte de baixo da tela, atravessa, né, evitando os carros, evitando colidir com os carros e chega ali em cima na linha de chegada. Falando dos players, vamos lá, né? Ó, main, corrente, player, open. Esse aqui é o player 1. Ele vai ficar do lado esquerdo da tela, né? Vai ser o primeiro player que a gente vai colocar. A posição desse cara vai ser 320 no X e 696 no Y, tá? 320 no eixo X e 696 no eixo Y. Aperta no main, correntinha, player 2, open. Esse aqui, vamos vir aqui em transform, a posição dele vai ser, ó, 944 em X e 696 em Y. Mas por que eu coloquei a mesma posição vertical para ambos? Para que não fique um mais em cima e um mais embaixo quando começar o jogo. Eu vou até rodar aqui, dar um yes, já vou salvar essa cena main, save. E aí você vai ver uma coisa que está acontecendo com o seu, ó. Opa, escrevi length errado aqui, é TH. Vamos dar uma play de novo. É bom que a gente já corrige tudo que estiver fora do lugar, ó. Quando a gente dá play no jogo, a cena que está executando aqui é a cena dos carros, não é a cena principal. Como é que eu consigo configurar para que a minha cena main se torne a cena principal? Como é que eu vou fazer isso? Ó, vem comigo aqui em Project Settings. Nós vamos vir aqui em Run. Main Scene, cena principal. A cena principal tá carros, tá vendo? Aperta nessa pastinha aqui, você vai selecionar a cena main, vai dar um Open, Close, e agora você pode rodar.
Mais um probleminha ali, faltando o H no final. E agora? Nossa, a linha de chegada caiu. Meu Deus, o que aconteceu? Eu deixei isso aí para que você lembrasse que quando a gente fez uma coisa aqui chamada corpo rígido 2D nos carros, a gente tinha que fazer o quê? Se eu estou trabalhando com um corpo rígido, primeiro de tudo é um corpo que não se deforma. E segundo, é um corpo que está sob as leis da física, dentre elas, a gravidade. Logo, esse cara vai cair, né? Ó, aperta aí o ganha, gravidade, gravity scale, né? 0. Executar de novo. Prontinho, ó, não caiu. Beleza? Se eu apertar a seta para cima, ó, e seta para baixo, a galinha, tanto da esquerda quanto da direita, no caso a direita é W e S, a gente já consegue movimentar aqui os nossos players. Deixa eu até aumentar a tela. Já estão se movimentando aqui, tá vendo? E na parte de baixo, ó, elas não conseguem sair da tela. Elas conseguem ir até a metade do corpo, mas não conseguem sair. Exatamente aquela hora que a gente colocou ali a função clamp, lembra? O player 2 não reiniciou. Vamos ver o que aconteceu. Player 2, código, não está ligado aqui. Como é que a gente vai fazer essa ligação? Você vai apertar o player 2. Apertou o player 2. Estou na cena player 2. Node 1, 2, 3, 4, 5. Body entered. Eu vou conectar esse cara com o código do player 2, igual a gente fez com o player 1. Só que eu acabei fazendo tão rápido que eu esqueci de fazer isso. Eu vou dar um connect e eu vou pegar todo esse código que está aqui em cima e vou passar para dentro dessa função aqui, ó. Eu posso deletar essa função de cima. Tá vendo que ficou essa chavinha verde aqui? Exatamente isso aqui que indica que está funcionando. Prontinho. Vamos rodar aqui. Essa é a aula que eu separei para a gente poder corrigir qualquer bug que tiver até aqui, tá? Ó. Colidiu, voltou. Colidiu, voltou. Vai para cima e para baixo, não sai da tela. A linha de chegada não cai. Tudo corrigido, tudo certinho. Vamos mexer agora nos scripts. Eu vou voltar aqui para nossa cena main. Ficou muita coisa aberta, né? Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vou deixar apenas o main. Aperta aqui nesse nó main. Vamos adicionar um script do tipo main. Mesma coisa, né? Sem comentários. E create. Beleza. Eu vou começar declarando uma constante. Constante é diferente de variável, por quê? Olha o nome. Variável é algo que varia. Constante, ela não vai alterar o seu valor nunca. Então, eu vou criar uma constante chamada novo carro. E vou carregar dentro dessa variável novo carro, né? Eu vou dar um preload aqui, ó. O que eu vou dar um preload? Recursos, a cena carros.tscn. Ou seja, eu estou carregando a cena carros dentro da variável novo carro. Além disso, eu vou criar uma variável chamada p devagar. Aqui nós vamos armazenar vários valores de pista. Tá vendo que você tem várias faixas? Os carros podem passar aqui em posições específicas. São 10 faixas no total. Eu separei isso aqui em pistas para carros devagar e pistas para carro rápido. Então, como é que vai funcionar isso? A gente tem os seguintes números em Y para as pistas, ó. 600, 544, 488, 438, 324, 388, 272, 216, 104 e 160. Ou seja,
cada um desses 10 espacinhos foi mapeado. E agora nós vamos dividir esses espacinhos em 2 tipos de pista. Eu vou começar pela pista devagar. A pista devagar vai ter o seguinte valor, ó, 600, que vai ser aquela pista lá de baixo, a 544, que é a pista de número 3. Daqui a pouco você vai entender isso melhor. A pista 438, isso aqui são os valores em Y, tá? 384, 216 e 160. Coloquei então, dentro do array P devagar, 600, 544, 438, 324, 384, 216, 160. Agora eu vou criar um array chamado P-rápido. Aqui vão ser as posições em Y das pistas que vão conter carros rápidos. Vão ser apenas 3, ó. 488, 272 e 104. Pronto. Daqui a pouco, quando nós formos instanciar os carros, você vai ver direitinho onde fica cada uma dessas pistas, tá? Não se preocupa, só copia. E agora eu vou criar 2 variáveis que vão marcar o placar do player 1 e do player 2. Eu vou chamar essas variáveis de score 1 e score 2. Score 1 marcando o placar do player 1 e score 2 marcando o placar do player 2. Então eu vou colocar aqui variável score 1 começa com 0. Variável score 2, tudo junto, começa com 0. Vamos agora gerar os nossos carros. E nós vamos fazer isso usando timers, que são relógios que vão disparar em tempos específicos. Sempre que um desses relógios disparar, um novo carro será criado. Aperta aqui no main, filho, eu vou adicionar um timer. Create. Aperta no main de novo, eu vou adicionar mais um timer. Create. Esse primeiro timer aqui vai ser a hora carro rápido. Esse timer, né, esse reloginho vai disparar sempre que eu quiser criar um novo carro rápido. E aqui no inspetor, ó, eu tenho o tempo de espera dele. No caso do carro rápido, vai ser a cada 0,3 segundos. Então a gente põe 0,3 segundos. E uma outra coisa muito importante é que isso aqui tem que estar ativo desde o começo do jogo. Então você marca a opção Auto Start. Isso aqui vai fazer então que a cada 0,3 segundos esse relógio vai disparar e um novo carro rápido vai ser criado. O de baixo a gente vai chamar de hora carro devagar. O tempo de espera dele vai ser de 0,5 e vai ser iniciado assim que o jogo começar, tá bom? E como é que a gente começa fazendo isso? Ó, eu vou vir aqui no carro rápido, Node, Timeout. Esse timeout aqui é exatamente isso, né? Ele disparando. Quando esse relógio disparar, ou seja, mostrar pra gente que 0,3 segundos se passaram, o que a gente vai fazer com essa informação? Eu vou apertar aqui no timeout, conectar, vou conectar ao código do main. E aqui nós vamos criar uma funçãozinha, ó. Eu vou criar uma variável chamada carro rápido, que vai receber novo carro, que é o nome da variável que a gente fez lá em cima, ponto, instância. Ou seja, eu estou instanciando o que aqui, ó? Eu estou instanciando o que está dentro do novo carro. O que está dentro do novo carro? A cena carros.tscn. Aqui a gente está instanciando uma nova cena. Em vez de simplesmente conectar aqui, igual eu fiz com player e ganha, eu estou fazendo isso pelo código. E aí eu vou adicionar essa cena nova que eu acabei de instanciar como uma das filhas do main. Então eu vou simplesmente colocar aqui addChild, carro rápido. Belezinha. Na sequência eu vou fazer com que o carro rápido, .position.x, receba o valor menos 10. Ah, mas por que vai começar na posição x é igual a menos 10? Para começar bem à esquerda fora da tela.
para a gente não conseguir ver o momento que esse carro for criado, tá? Ele vai começar fora da tela e depois ele vai entrar na tela. E aí vou colocar carro rápido, ponto position, ponto y, vai receber. Se é um carro rápido, ele vai ter que receber um daqueles valores da pista para carros rápidos. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui P rápido, que é aquele array, né, cheio de valores de pistas para carros rápidos. E aqui dentro eu vou escrever range, %, P rápido, ponto size. Isso vai fazer com que a gente percorra todo esse array, todos esses 3 valores aqui para carros rápidos e escolha um. Logo, a posição Y dele vai ser sempre o quê? Aleatória. E aí eu vou pegar carro rápido, ponto, linear, velocity, ou seja, a velocidade linear dele vai ser vector 2, range. Eu vou usar uma função aleatória também, ó, range, que vai ser entre 725 pixels por segundo. E aí pensa comigo uma coisa. O vector 2, ele está controlando, nesse caso, a velocidade linear. Se eu tenho um vetor, eu tenho mais de uma posição. O nosso carro, ele não vai ter velocidade no eixo Y, porque ele não vai nem para cima e nem para baixo. Ele só vai ter uma velocidade positiva no eixo X, que vai fazer com que ele fique indo para a direita toda a vida. Se eu colocasse, por exemplo, que o range aqui seria um valor negativo, o carro ficaria indo para a esquerda. Mas onde que está esse segundo parâmetro da função, né? Eu vou colocar vírgula 0. Por quê? Dentro aqui do vector 2, eu tenho 2 parâmetros. Ó, eu vou apagar aqui rapidinho para te mostrar. Eu tenho os parâmetros x e y. Eu vou configurar o x como um valor aleatório de 700 a 725 e o y é 0. Logo, ele não vai ter velocidade vertical. Vamos revisar o que a gente fez então, ó. Eu criei uma nova variável chamada carro rápido que está recebendo uma instância da cena carros. Essa nova instância da cena carros foi colocada como filha do main. Em vez de fazer isso clicando no cadeadinho, eu fiz aqui mesmo, ó, no código. Você tem que entender como é que faz dos dois jeitos. É até mais interessante fazer no código. E assim que esse novo carro então está sendo criado, a posição inicial em x dele é menos 10. E a posição inicial em y dele vai ser aleatória e não vai mudar. Não vai mudar por quê? Quando a gente colocar a velocidade nele, ó, a velocidade para cima e para baixo não vai existir, vai ser 0. Ele só vai ter uma velocidade que guia ele para a direita. Agora eu vou ter que fazer esse mesmo processo com esse outro relógio aqui, ó. Hora carro devagar, node, timeout, conectar. Eu vou conectar main. Pronto. Vão ser algumas pequenas mudanças ali em relação ao de cima. A primeira coisa é que a variável vai chamar carro devagar, que vai receber um novo carro, ponto instância do mesmo jeito. E aí nós vamos adicionar child, só que a variável aqui ela não chama carro rápido, né? Ela chama carro devagar. E aí esse carro devagar, ponto position, ponto x, também vai começar em menos 10. Esse carro devagar, ponto position, ponto y, também vai ter valores aleatórios. Só que em vez de a gente pegar esse array p rápido, eu vou pegar qual array? P devagar. P devagar, range, P devagar de novo, ponto size. Eu vou pegar um valor aleatório entre as 7 pistas para carros que vão devagar. E aí o meu carro devagar, ponto linear, velocity, vai receber vector 2, range. E qual que vai ser a velocidade desse cara? Vai de 300 a 325. 0, porque também não vai se mover nem para cima e nem para baixo. Ele só pode se mover no eixo X positivo, né? Indo para a direita.
Reparou a principal diferença que, além de ser o nome da variável, é a questão da velocidade que a gente está colocando? Os carros que vão devagar têm velocidade de 300 a 325. E os carros que vão mais rápido têm velocidade de 700 a 725. Agora vamos salvar isso aqui, Ctrl S. Vamos rodar a cena. Você já consegue ver aí, ó, os carros indo mais rápido, mais devagar. Aconteceu um acidente ali, um carro colidiu com o outro. Dá pra ver direitinho, né, que você tem 3 pistas onde os carros vão mais rápido e 7 outras pistas onde os carros vão mais devagar. Esses acidentes aí de carro colidir, o que você pode fazer para, de repente, se isso te incomodar? Você pode reduzir isso aqui, ó. Em vez de ser 700 a 725, você pode colocar a 710, a 310. Porque isso aí não é aleatório, né? Porque vai que, sei lá, você tem um carro que vai a 300 e o que está vindo atrás está vindo a 325. Em algum momento eles vão se chocar. Se você colocar um intervalo menor, isso não ocorre. Na próxima aula, nós vamos configurar aí o nosso placar e os nossos sons. Para continuar configurando aqui, nós vamos ter que adicionar mais 6 nós. Olha só, se eu adicionasse tudo isso aqui de uma vez, você ia me bater, né? Por isso que eu separei em várias partezinhas. É o chamado dividir para conquistar. Vamos adicionar um filho de main chamado label. Rótulo. Vamos adicionar mais um. Label 2. Mais um. Label 3. Agora eu quero 3 Audio Stream Player. Então escreve aqui em cima, ó, Audio Stream Player. Não precisa ser o 2D não, pode pegar o normal. Peguei um. Main, adicionar filho. Peguei mais um. Main, adicionar filho. Peguei mais um. Pronto. Tenho aqui label 1, 2, 3, Audio Stream Player 1, 2, 3. Vamos começar falando desses textos que eu peguei aqui, ó. Esses textos vão marcar para a gente o placar do Player 1, do Player 2 e o resultado do jogo. O resultado do jogo vai ser P1 ganhou ou P2 ganhou. E esse resultado do jogo vai ficar no meio da tela, tá? Como é que você ganha esse jogo? Quem completar 10 pontos primeiro, ganha o jogo. Coisas clássicas aí do Atari, né? É sempre quem completar 10 pontos primeiro. Pong que eu diga. Bom, eu vou começar pegando esse label 1 aqui para ser o placar 1. Tem que colocar o nome que eu estou usando aqui, hein? Senão o código não funciona. Esse placar 1 eu vou colocar aqui no text 0. Alinhamento centro. Eu não vou dar zoom agora, tá? Eu vou dar zoom depois. E aqui na margem, ó, desce um pouquinho. Aqui em controle, tem aí âncora, margem. O left dele vai ser 300. O top vai ser 10. O right vai ser 320. E o bottom vai ser 30. Isso aqui faz com que o tamanho dele seja 20 por 20. Eu vou colocar um texto maior do que isso. Mas o que eu basicamente estou fazendo é, o texto vai começar e acabar em torno do tamanho ali do Player 1, que está exatamente na posição 320. Ele vai ficar um pouquinho antes do 320 até o 320, ou seja, o placar vai estar quase ali no finzinho da galinha. Beleza? Mas isso aqui não é suficiente porque esse placar aqui do jogo é muito feio, olha só que letra feia. E muito pequeno também. Eu quero colocar uma letra maior e em pixel art. Como é que nós vamos fazer isso? Eu peguei até a fonte original do Atari. Você vai vir aqui em Custom Fonts, marca essa fonte aqui, New Dynamic Font. Aí você clica aqui e vai abrir fonte. Estou fazendo bem devagarzinho para a gente não errar. Abriu esse fonte aqui, tá vendo? Aí tem Font Data, arquivo. Aí tá aqui vazio, não tá vazio? Vem aqui, Load. Material Freeway, ó, tá aqui. Press Start to P. Essa vai ser a fonte que nós vamos usar. Você pode dar um Open. Você vê que já mudou aqui, ó, que legal.
E uma outra coisa que eu vou configurar aqui no Settings vai ser o tamanho desse cara. O tamanho desse cara eu vou colocar em 30. Ficou bem grandão. A cor, você pode mudar o que você quiser aqui, ó. Ué, mas não tá mudando aqui, porque não é aqui que você configura a cor, tá? Cuidado pra você não se confundir. Eu vou configurar a cor aqui embaixo, ó. Custom Colors. Cor da fonte. Você aperta nessa cor preta aqui. Deixa eu pegar um amarelo aqui bem vivo. Deixa eu até anotar aqui. Ó, ficou FFFB06. Se você quiser fazer igualzinho o meu, tá? E agora você vai vir aqui de novo, onde a gente marcou fonte. Aperta nessa setinha aqui e aperta copiar. Por quê? Nós vamos copiar essa formatação que a gente fez e nós vamos colocar essa mesma formatação nos outros textos, para ficar todo mundo igual. Você pode fazer um por um para treinar, por exemplo, mas eu não aconselharia, porque vai te dar muito trabalho. Vamos fazer agora o placar 2, ó. Label 2, eu vou chamar de placar 2. O texto eu vou escrever 0. Eu vou vir aqui, ó, em Custom Fonts, vou marcar essa fonte aqui. Onde está escrito vazio, eu vou colar. Colei. A única coisa que eu tenho que fazer agora é ajustar a cor, né? Ó, vem aqui em Custom Colors, Font Colors, FFFB06. Dei um Enter aqui, ó, ficou igualzinho. Agora vamos colocar esse cara no lugar certo. Qual é o lugar? 920 aqui em left, 10 em top, 944 em right e 30 em bottom. Outra coisa que eu vou ter que fazer também vai ser alinhar ao centro. Vamos ver ali como é que ficou. Certinho. Você vê que ele também está começando um pouco antes da galinha e vai até a posição 944, que é a posição da segunda galinha. Beleza? Falta o texto do meio, né? Ó, Label 3 nós vamos chamar de resultado. Resultado. A gente não vai escrever nada nele. Eu vou colocar aqui o alinhamento ao centro. Vou colocar a margem aqui de uma vez. A margem desse cara vai ser bem extensa, ó. O left vai ser no começo do jogo mesmo, então vai ser em 0. O top, você vai colocar 10. O right vai ser no fim da tela, ou seja, 1280. O bottom vai ser 30. Prontinho, varremos aí a tela toda. Custom Fonts. Marca aqui. Colei a formatação. Custom Colors. Marca fonte color, FFFB06, dá um Enter. Prontinho. Agora eu vou configurar esses áudios aqui. O primeiro vai chamar ponto. Esse ponto vai ser disparado quando nós chegarmos à linha de chegada. Então você põe o nome dele de ponto aqui, string, load. Tem aqui material freeway, sons, tem aqui, ó, .wav. Segundo áudio. O segundo vai se chamar ganhou. Vai ser quando um desses players, né, completar 10 pontos. Escrevi ganhou errado. Agora sim. Você vem aqui em string, load. Tá aqui. Ganhou .wav. Dá um open. E o último é o tema do jogo. Tema. Load. Pasta sons está aqui, ó. Tema.wav. Porém, eu achei que esse cara ficou um pouco alto. Então, você põe aqui, ó, em volume em decibéis, menos 18. E dá um Enter. Agora nós vamos programar. De volta aqui ao script do main. Lembra daqueles sinais que nós configuramos lá atrás, que o player e o player 2 tinham? Ó?
esse sinal que ele emitia aqui, chamado pontua, no caso do player 1, e pontua 2, no caso do player 2. Nós vamos ter que tratar esses sinais exatamente agora. Então você vai na cena main, ó, tem aqui player e player 2, não tem? Começa pelo player, vem em node, pontua, e você vai conectar a main aqui, ó. Pronto. Ou seja, quando o sinal pontua for disparado, o que vai acontecer? Vamos escrever aqui o que vai acontecer. Se o score 1, ou seja, se a pontuação desse player for menor que 10, quer dizer que ele ainda não ganhou o jogo. Se ele ainda não ganhou o jogo, eu vou pegar o score que ele já tem, né, o score 1 que ele já tem, mais igual a 1. Ou seja, ele vai pegar o que ele já tem de pontos e vai ganhar mais 1. Simples, né? Eu também vou fazer cifrão ponto play. Eu vou tocar o som de ponto. E eu também vou atualizar o placar. Atualizar aquele texto que está marcando ali. Então eu vou pegar aqui o placar 1, ponto text, vai receber score 1. É até legal a gente colocar str aqui fora, para ficar no formato de string, tá? Para não ter nenhum probleminha ali. Beleza, se eu tenho menos de 10 pontos, eu não ganhei o jogo, é isso que acontece. Eu vou ganhar um ponto, vou tocar a música que eu ganhei um ponto, e vou atualizar o placar, para mostrar quantos pontos eu tenho agora. Mas e se eu completei 10 pontos? Se o score 1 for maior ou igual a 10, vai acontecer o seguinte. O tema do jogo para. O resultado vai receber, ó, resultado.text vai receber P1 ganhou. A música ganhou vai ser tocada, ou seja, ganhou ponto play. A hora do carro devagar vai parar, ou seja, hora carro devagar ponto stop. Eu não vou lançar mais carro devagar. Eu também vou parar o carro rápido. Então, hora carro rápido ponto stop. Muita coisa, né? Vamos revisar? Se eu completei 10 pontos, a primeira coisa que eu faço é parar o tema do jogo. Aquele texto que estava lá no meio, inútil até agora, vai receber o seguinte texto. P1 ganhou. Vai ficar escrito lá no meio da tela. P1 ganhou. Eu vou tocar o som da vitória e eu não vou lançar mais nenhum carro. Tá? Agora eu vou clicar no Player 2, Node, pontua 2, Connect. Eu vou conectar a main. Vai ser o mesmo esquema, tá? Eu vou até copiar e colar para facilitar a nossa vida. Em vez de ser score 1 menor que 10, vai ser score 2 menor que 10. Eu vou fazer com que o score 2 receba mais igual a 1. Vai ganhar um ponto, né? E aí eu vou fazer ponto play. Placar 2 ponto text vai atualizar para o score 2. Se eu completei 10 pontos, o tema para. O resultado vai ficar escrito P2 ganhou. Ganhou vai ser tocado e os carros param de aparecer. Uma outra coisa que eu também preciso configurar é onde esse tema começa a tocar. Lembra qual que era a primeira função a ser executada? A função read. E é exatamente aqui que eu vou colocar, ó, tema ponto play. Eu vou colocar uma outra coisa aqui que eu também gosto de colocar, que é o randomize, que melhora ali a questão da aleatoriedade no jogo. Mas isso aí é um detalhe. Dá um Ctrl S. Vamos ver como é que está a situação. Deixa eu ativar o som aqui no meu PC.
som de colisão funcionando. Vamos ver se eu consigo fazer um ponto. Nossa, tá vindo muito carro rápido. Opa, placar do Player 2 funcionando. Vamos ver do Player 1. Dica pra você, ó, quando você for jogar com alguém, o Player 1 é mais difícil de marcar ponto. Que você não consegue ver os carros vindo, né? Olha lá. Finalmente. Player 1 e Player 2 marcando pontos. Tudo certo, né? Aí eu te pergunto o seguinte, e se alguém ganhar? O texto vai aparecer na tela. E aí? Acabou? Não, a gente tem que configurar o reinício. Agora, para fechar, nós vamos definir o reinício desse jogo. Para fazer isso, eu vou usar um botão que vai reiniciar tudo. Aqui na cena main, eu vou adicionar um novo filho, que vai ser um botão. Vou dar um create. E aí nós vamos fazer as seguintes configurações no nosso botão. O texto dele vai chamar reiniciar. Aqui na margem, ó, você desce um pouquinho. Tem aqui margem. Nós vamos colocar os seguintes valores. 496 no left. O top vai ser 320. O right vai ser 796. E o bottom, né, a parte inferior, vai ser 400. Exatamente aqui. Eu vi um lugar que ficava bom aí, ó, ficava entre os dois. Então foi exatamente essa posição. Outra coisa que a gente vai ter que fazer vai ser aumentar essa fonte. Tá vendo que a fonte está pequenininha? Agora que nós já configuramos as dimensões do nosso botão, nós precisamos fazer com que ele fique exatamente no meio da tela. Se você ver aqui, ele não está no meio da tela. Não adianta só a gente fazer isso. Então você vem aqui em Rect e a posição desse botão, ó, 496. E aqui eu vou colocar 300. Deixa eu dar um zoom menos aqui para a gente poder ver mais, ó. O botão já está no tamanho correto, exatamente no meio da tela. A próxima coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar naquele texto ali do reiniciar a mesma formatação que a gente colocou nesses placares aqui, lembra? Eu vou clicar aqui no placar de número 1. Eu vou vir aqui, ó, fonte, onde a gente colocou Dynamic Font, lembra? O que eu posso fazer? Eu posso copiar essa formatação. E essa formatação vai ser usada agora no nosso botão, ó. Clica no botão, você vem aqui em Custom Fonts, marca fonte, e aqui, ó, Paste. Pronto. Colamos aí. Se você quiser que seja amarelo, né, você pode também recuperar aquela cor. Vamos lembrar qual era a cor. Essa aqui. FFFB06. Eu posso vir aqui no botão. Custom Colors. Na segunda fonte Color, a gente vai colocar, ó, FFFB06. Prontinho. Tá aqui o nosso botão já amarelo. A estrutura tá ótima, mas como é que isso aqui funciona na prática? Antes da gente poder configurar o nosso botão, eu vou criar uma funçãozinha nova no Player 1 e no Player 2. Deixa eu salvar aqui, Ctrl S. Eu vou vir aqui no Player 1, ó, no código dele. No finalzinho aqui, eu vou criar uma nova função. Essa função vai se chamar func_volta. E o que ela vai fazer vai ser voltar o player para a posição original. E qual é a posição original do Player 1? Position.x, que é, nesse caso, o Player 1 é 320, a posição inicial dele. E position.y é 696, lembra? Logo, sempre que essa função volta for chamada, o player volta para o seu local de origem. Inclusive, se você quiser apagar isso aqui e colocar a função volta, pode fazer isso, mas deixa ali, não vamos alterar o que a gente já fez. Eu também vou criar uma função volta, deixa eu salvar aqui, Ctrl S, no Player 2. Porém, a função volta do Player 2 vai ser um pouco diferente, porque os valores de retorno do Player 2 são diferentes. Ó, func_volta. Sempre que eu chamar essa função, a position.x do player vai receber 944
e o position.y vai receber 696. Simples, né? Ctrl S. Salvamos aí o código. E agora você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro de tudo quando esse jogo começa, esse botão não pode estar na tela. Não faz sentido o jogo começar e ter um botão chamado reinício na minha tela. E no meio da tela. Logo, quando a gente começar, eu vou vir aqui no código do main, main.gd. Tá vendo a função read? Lembra que a função read é a primeira coisa a ser executada? Exatamente aqui eu vou fazer o seguinte, button.hide. Esconder o botão. Assim que esse jogo começa, o botão some. Então, se a gente executar aqui agora, nenhum botão. Beleza. Agora, onde esse botão vai aparecer? Esse botão vai aparecer quando o jogo puder ser reiniciado. O jogo só pode ser reiniciado quando alguém ganhou. E quando alguém ganha? Quando tem mais que 10 pontos. Isso acontece aqui, Para o player 1 acontece na linha 38 e para o player 2 acontece na linha 50. Logo, quando um dos players atingir 10 pontos, o botão vai ser mostrado. Vem aqui comigo. Se score 1 é maior ou igual a 10, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser button, estou usando cifrão, hein? Button.show. Eu estou mostrando o botão. Ou, se o score 2 for maior ou igual a 10, no caso do player 2, tinha até um errinho aqui, consertamos, tinha um errinho aqui. Button.show. Ou seja, se no caso do player 1 pontuar e o score dele for maior ou igual a 10, tudo aquilo que você já sabe vai acontecer, né? O tema para, aparece o P1 ganhou ponto play, os carros param, beleza. Mas antes de tudo isso acontecer, o botão aparece na tela. Beleza, configurei quando o botão vai sumir e aparecer. Mas quando o botão funciona de verdade? Deixa eu voltar aqui. Main. Seleciona aqui o No Button. Vem aqui em Node. E aqui vão ter vários sinais. O sinal que a gente vai usar vai ser o sinal Pressed. Ou seja, quando a gente pressionar esse botão, o que vai acontecer com ele? Connect. Eu vou conectar isso aqui ao código do main. Primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte. Se o botão apareceu e eu apertei, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser sumir com ele, né? E o que eu escrever daqui para baixo vai depender muito da sua experiência com a Godot. Existe uma função que pode reiniciar tudo de uma vez só. Um único trecho de código que pode reiniciar cada uma das variáveis, cada uma das coisas de cena. Mas eu não vou usar essa função, porque essa função é fácil demais e a gente está aqui para aprender. Se a gente está aqui para aprender, é legal que agora a gente possa lembrar cada uma das coisas que estão funcionando nesse jogo e como a gente vai reiniciar cada uma dessas coisas. Fazer isso na mão. Mas, quando você estiver fazendo um jogo profissionalmente, saiba que você não vai ter que fazer isso na mão, igual eu estou fazendo aqui agora com você. Isso que a gente está fazendo agora, que vai ser um processo mais demorado, eu estou fazendo para que a gente possa aprender cada uma das coisas que estão ligadas nesse jogo e como é que essas coisas vão reiniciar. A primeira coisa para reiniciar o jogo é reiniciar o placar. Então eu vou pegar aqui o score 1 e vou colocar em 0. Vou pegar o score 2, vou colocar em 0. Próxima coisa vai ser, vou voltar o texto do placar 1, Placar 1, ponto text, vai receber 0. E o placar 2, ponto text, também vai receber 0. E aquele texto que fica lá no meio da tela, né, o resultado, o resultado.text vai receber aspas duplas. Ou seja, não vai receber nada, vai receber um valor vazio. Beleza, voltamos as variáveis para 0, voltamos os textos para 0 e nulo, no caso do texto resultado. O que eu tenho que fazer? Lembra quando a gente parou os carros, né? Nós paramos o timer que dá o sinal para o carro ser criado. Se esse timer está desligado, um novo carro não vai ser criado. Logo, é interessante que a gente possa fazer o quê? Reiniciar o timer.
Eu vou começar pelo hora do carro devagar. Ponto, start. Simples, né? E eu vou pegar o outro aqui, ó, hora do carro rápido. Ponto, start. Reiniciamos os timers. Falta mais o quê? Que as pessoas voltem para o lugar. Então eu vou pegar aqui o player 1, né, que é player, ponto, volta. Para isso que a gente criou aquela função, para que agora a gente possa simplesmente chamar essa função e ele voltar todo mundo para o lugar, beleza? Vou pegar aqui o nó, player 2, ponto, volta, para ele voltar para o lugar. E uma outra coisa que aconteceu aqui, ó, quando a gente atingiu 10 pontos, foi que o tema do jogo parou. Essa música tem que ser reiniciada. Vamos fazer isso. Tema, ponto play. Então, beleza. O que define aí pra gente o reinício desse jogo? O botão some. O score 1 e o score 2, né, essas duas variáveis, têm os seus valores reiniciados. O texto do placar 1 e do placar 2 voltam para 0. O texto do meio não recebe nada, ele volta para o valor vazio que ele tinha no início. Os relógios, né, os timers do carro devagar e do carro rápido, voltam a operar. O player 1 e o player 2 voltam às suas posições de origem e o tema do jogo volta a tocar. Vamos agora fazer uma última gameplay para ver se está tudo certinho. Porém, para facilitar as coisas aqui, eu vou diminuir um pouco esses timers aqui, ó. Em vez de lançar carro a cada 0,5, eu vou lançar a cada 2. E esse carro rápido aqui eu vou lançar a cada 3. Não precisa fazer isso, tá? É só para facilitar o jogo mesmo, para que eu possa ganhar aqui. E a gente não fique horas para ganhar. Eu não sou muito bom nesse jogo. Mesmo assim, você vai ver que eu vou morrer várias vezes, ó. Vamos fazer a galinha da direita ganhar. Ó, ganhou. Você vê que a música parou, P2 ganhou, P2 tem 10 pontos e surgiu o botão, ó. Olha que efeito legal que fica o botão. Apertei. Reiniciou todo mundo. E os carros voltam ao normal, ó. O texto ali P2 ganhou, sumiu. Voltou todo mundo para 0 e todo mundo para suas posições. O jogo tá funcionando, tá prontinho. Boa partida para você e eu te vejo num próximo módulo. Meus parabéns por ter concluído mais essa etapa. Até a próxima! Na Godot Academy, começamos com o curso completo de GDScript, onde você vai aprender os principais tópicos da linguagem de maneira prática e objetiva. Na sequência, vamos criar 5 jogos completos. O primeiro deles é o clássico Freeway da Atari, o jogo onde 2 galinhas têm que atravessar a rua, fugindo dos carros. O player que fizer 10 pontos primeiro, ganha. Logo depois é hora de criar uma mistura de Bomberman com The Legend of Zelda. Encontre os tesouros e exploda os inimigos em Find the Six. Já imaginou como seria ver o mundo através dos olhos do Flappy Bird? Descubra no game First Birdie. Logo depois você vai criar um game de fuga do labirinto com áudio 8D, onde você tem exatamente 3 minutos para fugir do labirinto. E para fechar com chave de ouro, você vai criar um FPS na Lua. Mate os aliens com a sua sniper e encontre suprimentos para continuar vivo em Lunar FPS. Garanta sua vaga na Godot Academy.